Mal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Mateus capítulo 10, versículos do 16 ao 20. Você pode abrir aí enquanto você vai encontrando, não é? Você que está nos sintonizando agora, Mateus capítulo 10, versículos 16 ao 20. Eu retomo a frase do Papa, que tem uma ligação direta também com esta palavra. Que esta palavra, por meio dela, Jesus nos manda tomar cuidado com as pessoas. É uma coisa que a gente precisa entender nas duas direções. Tomar cuidado quer dizer cuidar, se ocupar das pessoas. E tomar cuidado quer dizer também não se expor a feridas desnecessárias. Nós temos que aprender, escute com muita atenção isso que eu vou lhe dizer. Nós temos que aprender a nos proteger emocionalmente e espiritualmente. Porque a gente se fere, às vezes por causa de besteira, porque nós achamos que não devemos nos proteger. Nós não devemos nos fechar ao amor das pessoas. Nós não devemos nos proteger do acesso das pessoas a nós, do bem que elas querem nos fazer, do amor que tem para nos dar, isso não. Mas nós temos que nos prevenir e nos proteger das pancadas que às vezes uma pessoa ferida acaba desferindo contra nós, não é? Então é preciso ter cuidado com aquele que Deus põe no seu caminho, cuidar dele com carinho, com amor, com zelo. E ter cuidado com o que a pessoa pode fazer por você, contra você, não é? Então o Papa diz assim: os amigos podem nos decepcionar, mas Deus não. Deus nunca nos decepciona. Deus nunca decepciona, ainda que os amigos venham a decepcionar. E aí Jesus nos dá aqui uma palavra espetacular, quando nos diz assim: vede, presta atenção, olha, abre o seu olho, eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com as pessoas. Posso repetir isso aqui para você? Cuidado com as pessoas, pois vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levado diante de governadores e reis, de modo que dareis testemunho diante deles e diante dos pagãos. Quando vos entregarem, não vos preocupeis em como ou o que falar. Naquele momento vos será dado o que falar, pois não sereis vós que falareis, mas o Espírito do vosso Pai falará em vós. O Espírito Santo falará em vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Nós poderíamos até ficar assim meio chocados, né? Apreensivos, desconfiados, se fosse outra pessoa a nos dar esse recado, que não aquele que é o próprio Deus, que é o Filho de Deus, que é Jesus. Mas se fosse eu a dizer para você uma mensagem tão forte como essa, você devia ficar desconfiado mesmo. Mas não sou eu, não. Isso quem nos diz é o próprio Senhor, que fala para nós: olha, nesta vida, quem é de Cristo, quem é de Deus, quem é pelo bem, quem se dispensou de fazer o mal, caminha como ovelha no meio de lobos. Sede então, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Como assim prudentes como as serpentes e simples como as pombas? Para se livrar do mal que os outros fazem, seja esperto igual uma cobra.
para se livrar do mal. Você já viu como a cobra é esperta? Outro dia eu estava vendo um vídeo em que uma águia pega uma cobra e joga em cima de uns turistas que estavam lá vendo o voo dela. Cruel a águia, viu? Esperta, foi lá, catou uma cobra, estava todo mundo vendo o voo, aquela águia incomodada, né? Com aquela gente ali, filmando, apontando alguma coisa contra ela. Ela foi lá, buscou uma cobra e jogou em cima deles. Tão impressionante quanto a astúcia dessa águia, para mim, foi a rapidez da cobra, que atirada sobre os turistas, olha, atravessou no meio deles numa velocidade impressionante. Para escapar do perigo, a cobra ela é super rápida. Ela não se arrisca sem necessidade. E ela não se arrisca com quem pode lhe fazer o mal. Tanto que a maioria dos casos em que a pessoa foi picada por uma cobra, quando gente é picada por cobra, a maioria dos casos é porque a pessoa pisou em cima dela. Que em geral é um perigo que a cobra tenta evitar, o ser humano. Porque com certeza há muitos séculos e milênios aí de experiência para elas também, de que o ser humano é perigoso para a cobra. Então ela é esperta, ela é astuta. E não só com o ser humano, com qualquer um que possa ser para ela um predador. Então ela se protege. Ela fica no cantinho dela, ela fica na toca. Ela não se expõe a feridas desnecessárias. Jesus está falando para você, seja esperto nisso. Você já viu como uma cobra se protege? Do mesmo jeito que ela se protege, se proteja também. Seja prudente. Não se exponha a riscos que você não precisaria correr. Dar a outra face não significa você ir lá para o outro te machucar. A pessoa está tão ferida, já levou tanto e não aprende. Vai lá para o outro machucá-la de novo. Deus não nos pede isso, pede prudência. Se você está vendo que você já está tão ferido, que você não suporta mais outro golpe, seja prudente. Ser prudente é o quê? Mantenha um pouquinho afastado. Tem certos relacionamentos que são tão nocivos para nós, que mesmo às vezes sendo um relacionamento dentro do seio familiar, um cunhado, um tio, uma sogra, você não está obrigado à convivência com ele dentro da mesma casa. Então às vezes é preciso manter uma distância salutar. Não quer dizer isolar a pessoa, mas manter uma distância que permita você se proteger das feridas. Então, seja esperto como uma cobra no que diz respeito a você se defender. E em relação a atacar, a devolver, seja simples como uma pomba. Seja inocente como uma pomba. Jamais fazer o mal. Isso é uma coisa que nós temos que ensinar para os nossos filhos. Não perder tempo procurando devolver o mal que nos fizeram. Do mal a gente passa adiante, gente. Sabe essa pessoa que te magoou, que te feriu, que vem infernizando a sua vida? Passa adiante. Não gasta a sua vida, não gasta o seu tempo em devolver o mal. Uma hora essa pessoa cai em si, vai refletir, inclusive porque você não rebateu. Uma hora ela descobre que não é você a inimiga dela, não é você o inimigo dela, e ela vai voltar atrás. Agora, se você inflamar essa situação, devolvendo o mal que ela está te fazendo, vocês vão criar uma guerra entre vocês. E os dois lados vão perder, e você vai perder coisas sérias, importantes, preciosas para você. A começar pela sua autoestima, a começar pela sua boa fama, pelo seu tempo. Porque quando você entra em litígio com alguém, a primeira coisa que a pessoa faz é atacar a sua boa fama. Ela vai levantar seus podres. E mesmo que ela tenha podres piores do que os seus, você não vai deixar de ser prejudicado. Então, a melhor coisa que nós fazemos, gente, é não ficar alimentando a guerra com as pessoas. Mas, Márcio, as pessoas me atacam. Seja esperto para fugir dos ataques. Igual uma cobra.
E na hora de atacar, seja simples como as pombas, não ataque. Agora tem gente que inverte, né? Tem gente que para se defender é um tonto, é um palerma. Esse tempo que eu não escuto essa palavra. Um palerma, não sabe se defender. Vive se expondo, se machucando, fala demais, fala o que não deve, na frente de quem não deve, faz o que não deve. Aí se desculpa na transparência, diz: eu sou assim mesmo, sou um livro aberto, eu falo o que eu penso. A palavra de Deus nos diz que até um burro, quando fica calado, passa por inteligente. Então tem horas que é melhor a gente ficar calado. A gente vai falando, a gente vai falando, a gente vai falando, a gente vai falando, e está dando munição para o outro atacar a gente. Isso é ser palerma em questão de se proteger. Tem gente que levanta a bola para o outro, marcar o gol. No gol dele. Contra. Entende? Então, meu irmão, você tem que ficar esperto. Então a pessoa é tonta no que diz respeito a se defender. Aí é tonta igual uma pomba. Você já viu a pomba no meio da praça? Você pisa em cima dela, ela não sai do lugar. Tem gente que é assim. Você não quer machucar a pessoa, você precisa pisar ali, ela fica lá, debaixo do seu pé. Aí chega uma hora que não dá, você acaba pisando nela. São aquelas pessoas voluntaristas, que estão sempre se metendo na vida dos outros com pretexto de ajudar. Às vezes tem até boa intenção, mas ninguém te chamou ali, ninguém está te pedindo aquilo. Você está mais incomodando do que ajudando. Calma. Aí é que nem uma pomba que fica ali, no meio do caminho. Meu filho me conta lá do colégio naval que tem um cachorro que está sempre marchando com eles, né? Aí na hora em que eles entram em forma, o cachorro fica ali deitado nos pés deles. E daqui a pouco há um comando que é preciso marchar. E o cachorro está lá. Mas como o cachorro já é velho, antigo, e os militares eles gostam de brincar, né? É divertida a vida militar, séria, mas divertida. Então como o cachorro está lá há muito tempo, eles dizem que o cachorro é mais antigo quer dizer que tem uma hierarquia maior também, né? Porque aqueles que chegaram aí dizem assim, já tem uma patente, que não pode pisar no cachorro. Mas olha que cachorro tonto. Olha onde ele vai se meter. No meio de um grupo que precisa romper marcha. Tem gente que é igualzinho. A pessoa fica sempre atravessando o caminho na frente dos outros. Uma hora ela se machuca. Aí na hora em que se machuca, fica esperta igual uma cobra para fazer o mal. Aí fica vingativa, ressentida. Aí começa a buscar a ocasião de destruir a outra pessoa. É o contrário do que Jesus ensinou. Você precisa se proteger para você não ter que ficar agredindo ninguém, atacando ninguém. Esta é a palavra de Deus para nós. Porque na vida, meu irmão, minha irmã, nós vamos sempre caminhar entre cordeiros e lobos. Na vida a gente vai, um dia a gente já foi lobo, ou ainda é, não é? Um dia a gente já foi. Porque a conversão, ela toca diretamente a nossa natureza. Converte o homem velho, o homem mau que existe dentro de nós, numa pessoa nova, conduzida pelo Espírito Santo. A gente, quando se converte, passa do reino das trevas para o reino da luz. Isso significa o quê? Que antes de deixar Deus reinar na nossa vida, o mal reinava. Mandava e desmandava em nós. E nós seguíamos as suas inspirações. Quando o Espírito Santo nos tocou, Deus passou a comandar a nossa vida. Veja, a mesma vida, por isso que ainda tem males misturados nela, na nossa vida, não é? Mas agora é Deus quem comanda. Então houve uma mudança de direção. E a nossa natureza hoje está se conformando mais à natureza, ou pelo menos deveria ser, de ovelha em meio aos lobos. Mas a gente já foi lobo também. Ou às vezes, como eu disse para você, ainda tem muito de lobo em nós. Então nessa vida, veja o que Jesus diz: cuidado com as pessoas. Porque quem quer fazer o bem caminha como ovelha entre lobos.
Mas então é uma desvantagem? De jeito nenhum, não é uma desvantagem. Porque quem caminha como ovelha entre lobos tem Deus consigo. Porque, como diz o Salmo, o Senhor ama os que detestam o mal. Uma hora você vai lá no Salmo 97, da Bíblia, tradução da CNBB, ou Salmo 96, da Bíblia Ave Maria, versículos ali a partir do 10, e você vai ver que está lá claro. O Senhor ama, Deus ama quem tem pavor do mal, quem detesta o mal, quem não quer se sujar com o mal. E Ele ama. O que quer dizer esse amor de Deus? Que Deus os protege, que Deus os livra das mãos do perverso, que Deus os ilumina e Ele dá alegria aos que agem com retidão. Então, quando você, por causa de Deus, resolve pôr o mal fora da sua vida e agir pelo bem, não é uma desvantagem. Por quê? Porque independente das pessoas que te ataquem, Deus te protege, Deus te livra das mãos daqueles que estão maquinando contra você. Deus te livra e te livrará, e isso não vai falhar, isso vai acontecer. O Senhor te libertará das mãos dessas pessoas que tramam o mal contra você. O Senhor te ilumina e te enche de alegria, porque enquanto você caminha com retidão, o Espírito Santo vai enchendo seu coração de alegria. Só por isso já vale lutar para fazer o bem, e ainda mais lutar para evitar o mal. Evitar o mal deveria ser uma decisão nossa de cada dia. Eu tenho que acordar nesse dia de hoje já com essa determinação dentro do meu coração: eu não vou fazer o mal a ninguém. Gente, essa foi uma graça que Deus me deu. Meu temperamento, ele é um temperamento forte. Eu normalmente respondo às coisas que me acontecem. Infelizmente, até gostaria de responder menos. Às vezes respondo às provocações de uma forma como eu não gostaria. Quando a gente é pego de surpresa, né, cada temperamento responde de uma maneira. Então eu preciso ainda educar muito o meu. Porque quando eu estou esperando, eu faço o contrário do que muita gente faz. Que é quando a pessoa está esperando, ela está com todas as facas e pedras na mão para revidar. Quando eu estou esperando, eu me preparo para não responder mal. Agora, quando eu sou pego de surpresa, às vezes eu desabotou em cima da pessoa aquilo que eu não gostaria. Mas eu te digo aqui de coração limpo: há muitos anos eu não planejo mais o mal contra as pessoas. Há muitos anos. Há muitos anos. E nem um dia eu acordo dizendo assim: essa pessoa me prejudicou, essa pessoa não está certa, ela prejudicou alguém que eu gosto, eu vou tramar aqui para derrubar essa pessoa. Isso não está dentro do meu coração. Todos os dias nós temos que levantar com essa decisão clara no coração de evitar o mal, porque o mal só entra dentro da gente quando a gente resolve fazê-lo. Enquanto você não se decidiu fazer o mal, ele te arranha de fora, mas ele não te penetra dentro. Agora, a partir do momento em que você toma a decisão de fazer o mal, ele toma conta de você, ele domina você. E a primeira coisa que ele faz é arrancar a sua alegria e a sua paz. Agora, quando você toma a decisão de romper com o mal, se você fizer isso a cada dia, basta essa sua decisão para trazer alívio para você. Isso sim nos traria alívio, simplificaria a nossa vida e nos tornaria pessoas melhores. Cada vez que você se nega a fazer algo ruim, cada vez que você renuncia a um pecado, você fortalece a ação do Espírito Santo em você. Veja o que Jesus diz: você seja simples como uma pomba, prudente como uma serpente, seja cordeiro em meio aos lobos. E aí, na hora que você for posto na prensa, na hora que te imprensarem contra a parede, porque você escolheu pelo bem, o Espírito Santo vai falar em você. O Espírito Santo não fala em qualquer pessoa. Jesus está nos mostrando aqui claramente que o Espírito Santo fala naquela pessoa que renunciou ao mal
para andar nos caminhos de Deus. Você hoje não sabe a resposta, porque você ainda não foi posto contra a parede. Você ainda não está naquela situação limite. Mas se você se postar no bem, se você permanecer no bem, na hora em que imprensar em você, não será você a falar, mas Deus falará por você. Ou então nós vamos rasgar essa página da Bíblia e jogar fora. Ou nós acreditamos no que nosso Senhor Jesus Cristo nos diz, ou nós não podemos nos chamar de cristãos. Porque cristão é aquela pessoa, não é, que vive conforme Cristo. Esse é o cristão, não é? Então, quando você toma essa decisão, você fortalece a ação do Espírito Santo em você. Agir pelo bem é fortalecer a ação da graça de Deus em nós. Você quer ou não quer ser uma pessoa conduzida pelo Espírito Santo, cheia de paz, cheia de amor, cheia de alegria, cheia de ternura, cheia de bondade, com fortaleza? Gente, isso são frutos do Espírito Santo, são dons do Espírito Santo. Para fortalecer a presença de Deus em você, você tem que enfraquecer a ação do mal. Tira o mal da sua vida, por menor que ele seja, ainda que seja uma mentirinha, ainda que seja uma fofoquinha. Tira o mal da sua vida e você vai perceber como a sua vida melhora, se torna mais alegre, você se torna uma pessoa mais forte. Até vou me dar essa liberdade de dizer, terrivelmente mais forte. Porque forte não é quem faz violência. Forte é quem aguenta a pancada sem se desestruturar. Forte é quem aguenta a pancada sem perder a alegria. Porque é impossível atravessar esse mundo sem tomar pancada. Quem é fraco, revida, fica violento e morre pela violência. Quem é forte aguenta firme e não perde o seu tempo de vida, que é precioso, devolvendo maldade. Então, quando você se recusa a participar de uma fofoca, você fortalece a ação do Espírito Santo em você. Você fortalece a ação da graça de Deus em você quando você toma a decisão de não manter conversas inconvenientes e conversas perigosas pela internet. Ah, mas é só pela internet. Pois é, só pela internet, que com um clique o mundo inteiro fica sabendo. A gente tem que tomar juízo. A gente precisa pôr juízo na cabeça. Você sabe qual é a grande armadilha da internet? É que a gente acha que está anônimo quando a gente está público. Na internet você pensa que você está falando para uma pessoa. Você está falando para o mundo. Basta um compartilhamento daquela pessoa, do que você disse, e você está exposto para todos. Gente, nós não deveríamos nunca dizer na internet o que nós não somos capazes de dizer na frente de 2 ou 3 pessoas. Porque o que você diz ali vai ser publicado, e pode ser publicado para uma multidão. E fica para sempre. O que você posta ali nunca mais você recupera. Então tome cuidado com coisas pessoais que você coloca na internet, com conversas que você mantém, sobretudo falando mal da vida dos outros. Nunca fale mal da vida de ninguém, muito menos por escrito, muito menos gravado. Quando, Márcio, eu tenho a liberdade de falar mal da vida de uma pessoa? Quando ela fala mal da minha, ou já vem falando há tanto tempo e eu não respondo? Nunca faça isso, para você não se tornar refém de quem tem uma declaração sua. E além disso, você fortalece a ação do Espírito Santo quando você rompe com esse tipo de conversa, que é um tipo de conversa maligna, que só desagrega, que só te destrói, que só te enfraquece. Sabe quando que você fortalece a ação do Espírito Santo em você? Quando a tentação te convida para ver uma cena, para olhar um site, você diz: não, eu não vou fazer isso, porque eu sou uma pessoa de Deus, e eu não quero lixo dentro do meu coração, não quero lixo entrando pelos meus olhos, pelos meus ouvidos, sujando a minha mente, os meus pensamentos e o meu coração. Jesus diz que nós devemos ser simples como as pombas, não é? O que é ser simples como as pombas?
é também você manter o foco. Porque a pomba é um dos bichinhos mais focados que existe no mundo. Por quê? Porque ela só consegue ver um objeto por vez. Não é nem porque ela é esperta. Quem é esperta ela não é, tadinha. Não é, tadinha. Mas ela é focada. Porque o que é o foco? Quando eu olho para esse relógio aqui em cima da mesa, se eu fixar os meus olhos nele, todo o resto fica embaçado. Fica num segundo plano. Quando a pomba ela olha um objeto, ela só vê aquilo. Você já viu que você está chegando perto dela, às vezes ela nem percebe direito? Porque ela não está te vendo, ela está vendo a comida. Ela mantém o foco daquilo que ela quer. Ela só vê um objeto por vez. Eu preciso ser como a pomba. Simplificar a minha vida. Simplificar a minha vida é eu me livrar dos excessos. É eu me livrar do que não presta. É eu ter diante dos meus olhos só o que é importante. É ter foco no bem e deixar passar longe de mim aquilo que é mal e aquilo que não presta. Simplifica a sua vida. Comece a cortar tudo que é inútil, feio, mal. Você vai ver como a sua casa vai crescer. Faz hoje esse exercício. Anota aí. Você vai tirar da sua casa tudo que é feio, tudo que não presta e tudo que faz mal. Não pode ser as pessoas, tá bom? Combinado. Porque às vezes tem um mais feio, não vai descartar não, tá? Coisas. Vai tirar da sua casa tudo que é feio, tudo que não presta e tudo que faz mal. Você vai ver como a sua casa vai ficar grande, espaçosa, arejada. Abre o seu guarda-roupa, começa a tirar de lá tudo que é feio, inútil e que faz mal. Às vezes tem uma roupa lá que só te faz mal, de uma pessoa que faleceu. Todas as vezes que você abre o armário, aquilo traz tristeza para você. Faz mal, tira isso, dá para alguém que está precisando. Ah, mas é a lembrança que eu tenho. A lembrança que você tem de quem você ama é uma roupa. Olha, tem tanta coisa boa para você lembrar. Os momentos que vocês viveram, as risadas que vocês deram, os momentos que vocês choraram, que ninguém vai tirar. Você quer lembrar essa pessoa querida por uma roupa? Jogue isso fora, dá isso de presente. Tira isso daí que está te fazendo mal. Tira da sua casa o que não presta. Ah, mas aquilo custou tão caro porque você comprou errado. É bom que agora você aprende a comprar melhor. Você nunca usou, ou quando usou, não fez aquele efeito que você esperava. Tira, joga fora, dá para os outros. Vai ficar melhor em alguém. Não se apegue a isso daí. Então tire o que é feio, o que não presta e o que te faz mal. Inútil. As coisas inúteis. Foco. O que eu vou ter na minha vida? Aquilo que me faz bem. Aquilo que me bota para frente. Vou buscar a Deus em tudo. Esse é o meu foco. Você quer um foco para o dia de hoje? Vou buscar a Deus em tudo que eu fizer. Vou querer o que Ele quer. Vou tirar o que é mal dos meus relacionamentos. Nós precisamos, gente, isso é ter foco. Tirar o mal dos nossos relacionamentos com o filho. Seu relacionamento com seu filho, eu tenho certeza que é majoritariamente bom. Mas às vezes tem coisa que não é boa. Como é que é o seu relacionamento? É bom, mas às vezes tem alguma coisa que não é boa. O que não faz o seu relacionamento com ele ser ruim. Mas você pode tirar aquilo que não presta. Às vezes aqueles maus conselhos que você está dando, aquele mau testemunho que você está dando, aquele lugar para onde você está levando seu filho, ou a sua omissão que não quer enfrentar o garoto ou a garota, para ele não ficar desgostoso com você está deixando seu filho para o buraco. Tira o que é mal do seu relacionamento com seu filho. Tira o que é mal do seu relacionamento de namoro. Às vezes vocês são um casal tão bonito, está dando certo, mas o pecado está entrando, os excessos estão entrando, vocês estão vivendo antes da hora certas coisas que são guardadas para o matrimônio. Vocês estão se desgastando sem o preparo necessário. Tem coisas, gente, que são muito boas de se viver, principalmente quando nós estamos preparados pelo sacramento do matrimônio, na graça de Deus. Aí vai ser um bem. Fora do seu momento adequado, isso só gera desgaste, tira o encanto, empobrece a relação. Purifique seu relacionamento de namoro. Tira o que é mal. Essas brigas idiotas, essas agressões tolas,
esse ciúme doentio. Agora é a hora de treinar para não ter ciúme. E depois que entra no casamento fica mais difícil. Arrancar o mal das nossas conversas. Isso é a gente ter foco. Saber escolher os lugares que nós frequentamos. Aonde que você foi nesse fim de semana? Deus foi com você? Cabia Deus ali com você aonde você foi? Aonde você vai hoje? Que você já tem programado, que já está marcado. Esse lugar que eu vou, cabe ali um homem de Deus ou uma mulher de Deus? Você está vendo? Olha como a gente vai tirando da nossa vida aquilo que não presta quando a gente tem coragem de se fazer algumas perguntas. Se a gente dedicasse ao menos metade das nossas energias para detestar o mal, isso é, para criar repulsa a ver ou ouvir o que é mal, a ter qualquer compromisso com o mal, isso é, detestar o mal. Se a gente gastasse pelo menos metade das nossas energias para isso, logo, bem rapidamente, nós veríamos, você veria, que ao fazer isso, você iria receber de Deus mais realização e mais felicidade. Eu preciso colocar as minhas fraquezas e as minhas maldades diante de Deus se eu quiser receber a libertação e a cura. Por isso que eu tenho que ter o meu foco em Deus. Enquanto você e eu não aprendermos não só a romper, mas a detestar o mal, não só a romper, mas a detestar o mal, a nossa vida será sofrimento, decepção e amargura. Mas na medida em que você rompe com o mal, na medida em que você se recusa a viver na falsidade, na enganação e aprende a dizer diante de Deus, porque a quaresma é um tempo propício para isso, para dizer o que, mas diante de Deus? Senhor, eu errei, me perdoa. Para você dizer para a sua família, para a sua esposa, para o seu marido, para o seu irmão, para a sua irmã, para a sua mãe, para o seu pai, para o seu filho. Você chegar com coragem, para isso precisa ser forte. Qualquer violento desagrega uma família, mas só os fortes a reconstrói. Você chegar para o seu filho ou sua filha ou alguém que você ama dizer: eu errei, me perdoa, vamos recomeçar. Na hora em que você fizer isso, Deus te protege, Deus te liberta, Deus te ilumina e te devolve a alegria. Uma alegria maior do que a que você perdeu quando você se desencaminhou. O caminho para sair da lamúria é a gente não desistir de lutar contra o que quer nos tirar de Deus, gente. Você quer sair da lamentação, da reclamação, da tristeza? O caminho é esse, a gente não desistir de lutar contra aquilo que nos afasta e aquilo que quer nos tirar de Deus. A cada esforço que você faz para ficar com Deus, você se torna mais forte. Acredite nisso. Fica mais fácil você vencer o pecado cada vez que você resiste a ele. Aí a hora que ele bater de novo na sua porta, você vai poder olhar e dizer assim: ih, eu já te conheço. Já sei o que você quer e já sei como me livrar de você. Pode voltar pelo mesmo caminho que você veio. Uma vez eu vi uma pessoa vindo importunar o Padre Léo. Ele era muito engraçado, gente. Até quando ele estava bravo, mas ele era muito engraçado. A hora que a pessoa veio, que ela disse uma meia dúzia de palavras, ele virou para ela e disse assim: você pode voltar pelo mesmo caminho que você veio. A gente tem que fazer isso quando o pecado bate a porta da gente. Volta pelo mesmo caminho que você veio, porque eu não quero ter nada a ver com você. Aí você vai perceber uma revolução maravilhosa acontecer na sua vida.